Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podvets. A gente está dando continuidade aqui na cobertura do MatchVep 2022. Inclusive quero agradecer a toda a organização por deixar a gente vir aqui e apoiar para a gente estar aqui produzindo conteúdo. Hoje a gente tem um episódio sensacional aqui com o professor Ricardo Villani. Um prazer, muito obrigado por poder aceitar o convite e vir aqui bater um papo comigo. Pessoal, tem um pedido muito importante, tá, para vocês que estão aí assistindo, acompanhando, tá? Se inscrevam aqui no canal, tem um botão aí embaixo. Eu preciso que vocês se inscrevam, tá, para continuar mandando essa mensagem a mais pessoas. E aperta o joinha aí também para o YouTube empurrar esse vídeo, tá, e levar essa mensagem para mais pessoas, que com certeza vai ajudar muito pelos ensinamentos que as pessoas trazem aqui, é de muita valia. E o professor também tem um podcast, né? Sabe como é que funciona essa questão aí, tem que apoiar, tem que se inscrever, tá? E a gente já vai conversar sobre as atribuições e o trabalho que ele faz, tanto com o podcast também talvez, mas principalmente em questão da anestesia. Como é que a gente constrói uma carreira, né, relacionada à anestesia, como é que eu identifico que eu quero anestesia. A gente vai seguindo um pouco nesse rumo. Antes eu só vou perguntar para tu se apresentar para o pessoal, falar um pouco da tua história e a gente introduz nesse assunto. Tá joia. Oi, tudo bem? Olá, pessoal. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que consiga passar alguma informação legal para o pessoal sobre anestesia, né? Meu nome é Ricardo Villani, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná e atualmente sou professor de anestesiologia veterinária lá da universidade. Então sou de Curitiba, sou paranaense, fiz o meu mestrado lá na UFPR mesmo, nas ciências veterinárias, fiz o meu doutorado na PUC do Paraná, nas ciências da saúde, na medicina, né? Fiz sempre com anestesia, né? E sempre com anestesia intravenosa total, que é a minha área de trabalho. Eu trabalho muito, tanto com animais domésticos quanto selvagens, mas minha linha de pesquisa é anestesia intravenosa total. E isso já faz muito tempo. Foi o meu mestrado, foi o meu doutorado. O meu mestrado foi com farmacocinética do Propofol em coelhos. No meu doutorado foi farmacocinética do Propofol durante circulação extracorpórea, em cirurgia cardíaca. Então, tentando fazer isso desde sempre. E a gente acabou, com o tempo, né? Já são 25 anos de estrada aí, né? Com o tempo desenvolvendo bem essa técnica aqui no Brasil, né? Particularmente aqui no Brasil, que a gente tem a vantagem dos anestésicos serem muito baratos, né? Os anestésicos intravenosos são baratos no Brasil. Certo. Então a gente consegue utilizar muito mais do que no resto do mundo. E a gente hoje tem um know-how, né? Não só eu, mas toda uma equipe aí que trabalha junto com a técnica anestésica, fazendo com que a gente tenha feito na universidade e fora também cursos pelo Brasil. E acho que provavelmente mais de 800 anestesistas já fizeram os cursos de anestesia intravenosa. É muita gente. Deve ter sido pelo menos uns 60 cursos já aí que foram feitos pelo Brasil. Tanto eu como outras pessoas que a gente acaba trabalhando junto nessa divulgação, né? E hoje acho que todo anestesista já fez um curso nesse sentido e aplicando a técnica foi muito difundida. Sim. E agora ela está sendo bastante difundida em outras partes do mundo, né? Sim. Então outros países também já começaram a fazer e tornar, né, a técnica de anestesia intravenosa total como praticamente uma técnica principal, né? A anestesia inalatória é o que era o mais feito, mas acho que hoje na rotina do anestesista de clínica, do anestesista volante, é mais prático para ele fazer anestesia intravenosa total do que fazer anestesia inalatória. Certo. E me diz uma coisa, você disse que já tem 25 anos aí de trajetória. Quando você se formou, já foi para a área de anestesia? Como é que foi nesse sentido? Como é que tu sentiu que a anestesia era uma área que você tinha admiração? Não sei como. Não sei o que aconteceu, eu falo que eu não escolhi a anestesia me escolheu, né? Eu acho assim, ó, eu entrei muito jovem na faculdade e nunca tinha pensado em trabalhar com anestesia. Mas eu queria fazer um estágio com um professor e ele falou que eu poderia fazer estágio com ele desde que fosse na anestesia, que era uma das áreas que ele orientava. Sim. E eu fui, né? Eu achava que se era essa a condição, eu vou fazer estágio na anestesia. Ele queria alguém para ficar tocando as anestesias dele, ele trabalhava com selvagens, com odonto, e queria alguém para anestesiar para ele. Falei, tudo bem, eu assumo isso. Porque ninguém queria anestesiar.
Então, assim, na época não existia. Ninguém saía da faculdade e falava assim, ah, meu sonho é ser anestesista. Nem existia especialidade. Aí a gente começou, eu comecei a fazer isso, e eu acho que aquela coisa de jovem, meio inconsequente, isso aqui é muito fácil, isso aqui não sei o quê, e eu comecei a fazer meio sem medo, né? Criança não tem medo, né? Claro. Então eu comecei a fazer meio sem medo, fui pegando o jeito, e foi uma coisa que eu percebi que eu tinha destaque, porque todo mundo queria que eu anestesiasse para as suas cirurgias. E eu fui pegando destaque nisso, e eu acho que fez bem pro ego também, né? As pessoas querendo chamar. E é uma questão de oportunidade também, né? E entrei nessa área de anestésio. Quando eu me formei, eu já sabia que ia trabalhar com anestésio. E pelo menos tinha essa pretensão. Mas, como eu disse, não existia especialidade anestesista. Então, para eu ser contratado para trabalhar no lugar, as pessoas tinham que entender que se precisava de um anestesista, né? Porque normalmente as cirurgias as anestesias eram feitas pelo próprio cirurgião, antigamente. E olhando para trás, assim, quanto tempo para trás você acha que deu essa virada, assim, em relação ao pessoal entender essa importância e aí começar a ter a evolução também? Foi um processo difícil, sabe? Porque, como eu falei assim, eu me formei, comprei meus equipamentos de anestesia e passei nas clínicas de Curitiba, distribuindo o cartão e falando assim, sou anestesista, volante, me chamem. Eu fiquei um ano, fui chamado uma vez, para uma anestesia só, um ano de trabalho. Aí eu fazia clínica de pequenos, né? Eu fazia clínica, fazia cirurgia, trabalhava como plantonista, porque eu tinha que me sustentar, né? Com certeza. E aí eu comecei a anestesiar nas clínicas que eu fazia plantão. E as coisas começaram aos poucos fluir, assim, mas demorou pelo menos uns 10 anos para que, em Curitiba, o serviço de anestesia volante fosse uma coisa exigida e respeitada, né? Então, acho que é isso aí. Acho que 10 anos, mais ou menos. Uns 10 anos para que isso acontecesse. Mas daí, nesse período, eu já fiz meu mestrado, meu doutorado, já era professor, então eu não dependia da anestesia volante. Eu anestesiava nos hospitais das faculdades que eu dava aula, e daí fazia alguma outra coisa de hospital maior, né, que normalmente chamava para cirurgias mais complexas. Certo. Então eu acabei não vivendo tanto essa vida do anestesista volante nas clínicas, né? Eu sempre fui fixo nos hospitais que eu dava aula ou que eu trabalhava. Claro. Isso é legal. Tu comentou que tem muitos alunos e tal. Gostaria de perguntar para ti quais são as características, né, que tu enxerga nesses alunos, principalmente focando na parte de anestésio, né, não de veterinária, mas focando na parte de anestesiologia. Quais características que tu enxerga para a pessoa ser um bom anestesista, um anestesista muito bom, assim, excelente, que tu recomendaria para outras pessoas? Legal, eu acho assim, tem uma coisa que faz a gente escolher ir para a área de anestesiologia, que é nós sermos ansiosos. Então, o anestesista é um ser ansioso, né? Porque a gente quer resolver tudo na hora. E a anestesia se resolve tudo na hora. Né? Então, é uma coisa que leva a gente muito a isso. Então, eu sempre digo, tem que ser ansioso, tem que ser proativo, porque normalmente a anestesia não tem muitos problemas, mas quando as intercorrências acontecem, elas são graves, dependem da gente atuar rapidamente e às vezes tem que ter um raciocínio rápido, tem que ter a proatividade de eu ia fazer. perguntar pra ti, como é que é a cabeça de uma pessoa que está ali no momento de tensão, muitas vezes, como é que que é um perfil diferenciado, não adianta, né? Eu acredito. Tem que aprender a trabalhar sob tensão. Não é uma coisa muito fácil, mas é uma coisa que se acostuma com o tempo, né? Por exemplo, eu quero seguir na área de cirurgia, eu gosto muito. Mas eu gosto muito dos anestesistas porque eles tornam o meu trabalho mais fácil. Isso Só que aí. o que acontece? Eu já sinto que eu sou uma pessoa que eu não serviria para isso. Tanto que, deu algum problema ali, o cirurgião para e o anestesista que vai... Isso. Né? Então, assim, são coisas assim que eu acho que tornam, talvez não sejam pré-requisitos para ser anestesista, mas tornam ele um anestesista melhor, né? O anestesista tem que estudar muito. Então, quando surge a intercorrência e você entender aquela intercorrência e você conseguir resolver aquele problema, você tem que ter um conhecimento técnico aprofundado. Então, assim, eu não tenho dúvida que o anestesista é o especialista que mais depende de estudos, é o cara que mais precisa fazer cursos e não parar nunca.
porque a evolução na anestesia ela é muito constante, muito, 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 muito. Assim, ó, eu sempre falo assim, a pessoa que se tornou anestesista há 10 anos e nunca mais fez um curso, hoje não sabe anestesiar mais. Não sabe, porque mudou muito. Muda em equipamentos, muda em fármacos, muda em técnicas anestésicas. Então, tudo muda muito rápido. E você precisa estar numa constante evolução. Por exemplo, hoje, não tem como você fazer uma boa anestesia, o que nós consideramos hoje uma boa anestesia, que é bem diferente do que a gente considerava há 10 anos, sem ele trabalhar com bombas de infusão, sem ele fazer bloqueios regionais, sem ele fazer ventilação mecânica. E isso há 10 anos não existia. Sim. Né? Então, e quem não sabe fazer hoje está para trás. Porque, como você falou, né, o anestesista ele consegue melhorar muito a qualidade do cirurgião. E se tem um paciente com melhor relaxamento muscular, com melhor analgesia, a gente consegue deixar a cirurgia mais fácil, né? Mais fácil. Então, o cirurgião consegue trabalhar mais fácil. E outra coisa, né? Aí que quem está se interessando pela anestesia, eu sempre dou essa recomendação, né? O cirurgião é um parceiro nosso, ele é um colega nosso, ele é um parceiro. A gente tem que fazer de tudo para realmente conseguir facilitar a vida do cirurgião. E muitas vezes o cirurgião precisa desse apoio, porque as intercorrências podem acontecer e a gente tem que prever que elas vão acontecer para que elas não se tornem graves. Porque às vezes o cirurgião está naquela cirurgia difícil e o paciente está complicado ali e você fala assim, vai rápido, que o paciente está descompensado, vai rápido. E o cirurgião fica mais nervoso, atropela, não consegue fazer cirurgia legal. E eu gosto muito, né? Eu acho muito legal eu deixar o cirurgião bem tranquilo para fazer o trabalho dele. Eu falo assim, às vezes eu estou vendo que está difícil, eu falo assim, o paciente está muito bem, use o tempo que você precisar para fazer isso. Se acontecer alguma coisa, pode deixar que eu consigo resolver aqui. Se tiver feio, eu te aviso. Então fique bem tranquilo. E aí isso dá para perceber que o cirurgião ele fica muito mais confortável. E aí executa o trabalho dele com mais calma, com mais rapidez até, né? Do que eu ficar apressando. Mas para isso, não pode deixar, você tem que evitar a intercorrência, você tem que agir antecipadamente para evitar a intercorrência. E aí tem que ter bons equipamentos, né? Isso é uma coisa que muda muito, né? Porque o anestesista, hoje a maior parte dos anestesistas que se formam acaba indo trabalhar como anestesista volante. Certo. Né? Então, alguns ficam fixos em clínicas, né? Mas normalmente os anestesistas preferem ser volantes porque o rendimento financeiro é melhor. Sim. Ele tem que fazer um investimento em comprar equipamentos, e não é baixo esse investimento, é bem alto o investimento, mas tem um retorno financeiro legal. Para começar mesmo hoje, assim, quanto mais ou menos seria o investimento para a gente começar hoje? Para você começar a trabalhar como anestesista, em torno de 40, 50 mil reais de investimento para fazer a tua estrutura. É claro que dá para começar menor e começar a fazer mais casos eletivos, né? Não pegar cirurgias de média ou alta complexidade, para aos poucos você melhorando os seus equipamentos e conseguir trabalhar. Mas às vezes é muito arriscado você não ter uma estrutura muito boa de trabalho, porque aí você não consegue pegar caso mais difícil. Ou se você pega, porque eles aparecem às vezes, você não consegue resolver as intercorrências, né? Ou elas aparecem mais frequentemente. E aí, por melhor tecnicamente que a pessoa seja, ela acaba se queimando no mercado, né? Porque o paciente acorda pior, ele tem maior morbidade pós-cirúrgica ou maior mortalidade pós-cirúrgica. Não estou nem falando do óbito anestésico, porque esse é bem raro mesmo, né? Mas o pós, né? O quanto que você pode ter um paciente que saiu da anestesia, mas virou insuficiente renal, né? Isso hoje a gente consegue evitar. E o paciente sair sem dor, né? O paciente sair é aquele paciente diabético que ele sai sem estar descompensado. Né? É aquele caso mais complicado numa cirurgia cardíaca que você consegue falar assim para o cirurgião, não, vai lá, fazendo, não tem problema nenhum. Vai bem aqui na anestesia, a gente vai conseguir fazer. Sim. Nunca a gente está livre de problemas, né? Mas eu acho que quanto mais equipamentos a gente tiver, ou quanto melhores esses equipamentos, né? Eu digo assim, especialmente na monitoração, porque a gente consegue fazer uma monitoração simples, né? Lá com eletro, oxímetro, pressão não invasiva, temperatura, ou você já consegue fazer alguma coisa que vai te dar
melhores informações, como um capnógrafo, como uma pressão invasiva, como um analisador de gases para fazer uma anestesia inalatória. Os aparelhos de anestesia inalatória têm preços muito variáveis. Você consegue comprar um aparelho por 3 mil e tem aparelho de 150 mil reais. Então, é muito variável o preço. É claro que a qualidade é bem diferente entre eles. Claro, com certeza. Hoje nós trabalhamos com bombas de infusão, então normalmente o anestesista sai com 3 ou 4 bombas de infusão no mercado, ventilador mecânico e material para fazer bloqueio anestésico. Então, normalmente um ultrassom e um neurolocalizador. São investimentos legais, assim, sabe? Claro, com certeza. Tudo isso é legal. Mas você não precisa começar com tudo, né? Sim. Você pode começar a fazer bloqueio depois, ou você pode começar a fazer as infusões um pouco mais tarde. A ventilação é uma coisa que as pessoas deixam um pouco mais para frente, porque no começo da carreira eles não conseguem pegar tantos casos de alta complexidade. Então, conseguem fazer com ventilação espontânea no começo, mas depois que você começa a trabalhar com toda essa estrutura, você vê que fica tão melhor a qualidade da anestesia que nem que não vá trazer retorno financeiro para o anestesista, ele quer investir nisso porque ele sabe que o trabalho vai ser melhor executado. Certo. E olhando assim, você enxerga alguma outra opção, alguma outra área dentro da anestesia hoje para o anestesista atuar? Citou a anestesista volante, né? Ou trabalhar fixo em alguma clínica, mais alguma área assim que talvez esteja surgindo, principalmente agora nesse período de... Não, assim, é claro que eu especificamente trabalho com cursos e as pessoas acabam se destacando, começam a fazer os cursos também, né? De ministrar cursos, porque como eu disse, o anestesista precisa fazer curso, então é um mercado legal, o desenvolvimento de equipamentos para trabalhar anestesia, né? Claro que a pesquisa sempre é uma área de trabalho também, né? Mas basicamente o anestesista ele acaba indo nesse sentido, assim. No volante, na anestesia clínica fixo em hospitais, né? E a gente trabalha também, né? Seria assim, vertentes da anestesia, o controle da dor. Então tem alguns anestesistas que trabalham dessa maneira, com ambulatórios de dor, né, para atender pacientes, basicamente a pacientes com dor crônica e UTI. Né? Então, muitas vezes, o trabalho em terapia intensiva é feito pelo anestesista, né? Porque eles são relativamente semelhantes. Hoje, a especialidade está se desenvolvendo bastante, né? E o início da carreira de quem trabalha com intensivismo é mais difícil do que quem trabalha com anestesia. Então, normalmente o cara que quer ser anestesista, ele fixa para anestésio e não vai para UTI, mas quando está difícil o mercado, dependendo da cidade, ele acaba buscando mesmo fazer o plantão em UTI para se manter. Então é uma coisa. Então, assim, não estou conseguindo muita atividade, né? Comecei a trabalhar agora, estou oferecendo serviço, mas faço ali em 2 clínicas só, não tenho muito movimento para trabalhar. Certo. Ele trabalha como intensivista. Isso dá um retorno legal. Assim. E nós, anestesistas, fazemos muito. Porque o anestesista não deixa de ser o anestesista não deixa de ser um intensivista dentro do centro cirúrgico. Certo. Né? Porque a gente faz um papel parecido naquele momento, né? E aí a gente consegue aplicar esse conhecimento, porque os trabalhos em infusão de medicamentos, em manutenção da estabilidade hemodinâmica, em ventilação mecânica, em controle da dor são muito semelhantes, né? Então a gente consegue unir, assim, é muito normal tanto o anestesista trabalhar com intensivismo, quanto o intensivista também conseguir anestesiar muito bem, né? São especialidades correlatas. Show. Cara, a gente já comentou de mercado, o que assim de habilidades, a gente já falou de algumas coisas que a gente tem que se desenvolver, mas de habilidades assim, principalmente em relação aos proprietários, aos tutores, enfim, que a gente precisa ter ali, querendo ou não, tem um certo contato, né? É ideal que se tenha esse contato. O que tu acha que o anestesista ele tem que ter de habilidade assim na hora de se portar à frente de um proprietário, por exemplo? Muito legal essa tua pergunta, porque uma das coisas que às vezes a pessoa escolhe fazer anestésia é porque ela não tem contato com o tutor. Ela fica no centro cirúrgico e normalmente o paciente é do cirurgião, é o cirurgião que tem o maior contato com o tutor, o anestesista ele fica mais escondido, né? E isso é uma das coisas que nessa anestesia que nós estamos realizando agora, né? A gente tem chamado isso de anestesia contemporânea,
esse contato do tutor por parte do anestesista é muito importante, especialmente feito na consulta pré-anestésica, né? Então, hoje a consulta pré-anestésica já é uma realidade em que ele encontra com o anestesista, pode ser o anestesista que realmente vai anestesiar ou outra pessoa da equipe, mas que tem esse contato e aí o anestesista pode passar as informações, porque o tutor, normalmente ele chega lá com medo da anestesia. É engraçado isso, né? Hoje a nossa taxa de mortalidade em cirurgia é muito, muito baixa. É muito baixa. A gente está falando assim, uma morte em torno de 10 mil anestesias. É uma coisa assim, muito baixo, né? É muito mais fácil ele morrer em decorrência de problemas da cirurgia do que da anestesia. Claro. Mas não importa, né? Porque o tutor está com medo da anestesia, né? Porque vem da história do paciente morrer na anestesia no passado. Uma coisa que a gente sempre ouviu falar. Sim. Isso que é legal. Como evoluiu a anestesia para que isso não acontecesse mais. Mas o medo fica. Então, é importante o contato com o anestesista para ele ajudar na preparação do paciente, tanto em jejum como em exames pré, conhecendo o paciente, até ver um temperamento que muda o protocolo anestésico já previamente, né? Sim. E até essa história de tirar esse medo do tutor, e especialmente quando a gente fala do paciente mais velho, daquele paciente que tem comorbidades, por exemplo, doente cardíaco, né? Para a gente tirar esse medo de que provavelmente as coisas vão ocorrer sem problemas. Sim. Claro que apresentar os riscos, né? Mas esse contato deixa assim, torna o nosso trabalho mais claro, né? E antigamente tinha aquela história, né? Porque o anestesista não tinha contato com o tutor, daí chegava o cirurgião lá e falava assim, não resistiu à anestesia, né? Independente do que ele tinha acontecido. E hoje a gente não é mais ocupado de tudo, né? Então, mas é importante. Então, esse contato com o tutor é importante. E eu acho que outra coisa de habilidade que tem que desenvolver, especialmente para o anestesista volante, é porque ele tem uma empresa. O serviço de anestesia volante é uma empresa. E ele tem que lidar com isso como um empresário, né? Então ele vai lá e gasta aqueles 50 mil reais para fazer um investimento inicial em equipamentos e tem que entender o seguinte, que esses equipamentos vão durar no máximo 10 anos, que é o que dura um aparelho de anestesia, um monitor, uma bomba de infusão, 10 anos. Então ele já tem que entender que ele precisa, daqui a pouco ele vai precisar reinvestir, comprar outros equipamentos, ele vai gastar com manutenção, ele precisa gastar com cursos, equipamentos melhores também, né? Ele tem que ter um carro, né? E isso faz parte do investimento, né? Que a gente não computou ali, mas o carro para o transporte faz parte do investimento, a manutenção do carro, os gastos com ele, o seguro do carro. Ele tem que trabalhar como empresário. Se ele achar que, poxa, entrou R$350 de uma anestesia, ó, que legal, ganhei bem, cara, você vê que o que fica para você, no final das contas, é muito pouco, né? Claro. A não ser que você pense que você vai comprar uma bomba de infusão para você, que você vai comprar um outro monitor para você, e não para a tua empresa. Não para a tua empresa, claro, concordo. Olhando para o congresso, assim, aproveitar que a gente está aqui no MedVep, o que tu está achando do contato que está tendo com o pessoal, o que tu está percebendo, assim, o que está acontecendo em relação aos estudantes de veterinária, enfim, qual o panorama tu dá nesse sentido? Eu cheguei hoje aqui, né? Sim. Então não tive a oportunidade de ter muito contato com o pessoal, né? Sim. Não consegui passar pela feira, achei impressionante, né? Como a feira está grande, como tem opções de o pessoal ver, uma programação científica bem interessante, e eu acho legal porque é um congresso que atrai muito estudante, né? Então tem muito estudante aqui, eles têm a oportunidade de já conversar e entender com profissionais referência nas suas áreas de trabalho, conhecer pessoalmente as pessoas. É um ambiente talvez um pouco diferente daqueles congressos tradicionais, porque ele é muito mais informal, né? Muito mais informal isso. Então facilita o contato das pessoas, assim, com as empresas também. Então assim, cria-se um ambiente agradável assim aqui, e talvez assim um congresso mais técnico do que científico, e isso para o estudante ele é muito legal. É muito legal para o desenvolvimento. Assim, o objetivo do congresso é difundir o conhecimento. O objetivo do congresso não é falar especificamente de coisas extremamente avançadas na sua área, né? Claro. É difundir o conhecimento do trabalho do dia a dia, e talvez a gente precisa mais disso, né? Nesse meio aqui que a gente está, que é o público-alvo, né? Claro, com certeza. E aproveitando esse assunto que tu comentou, se hoje tu fosse um estudante, o que tu faria, como é que tu agiria aqui no congresso, quais seriam
Assim, como é que tu faria esse contato? Como é que Difícil, seria, assim, nesse sentido? porque eu, quando estudante, eu era absurdamente tímido, né? Aham. Nunca imaginei que eu iria virar um professor, né? Eu era muito tímido e eu certamente não conseguiria fazer esse networking tão legal quanto Sim, você consegue fazer no congresso, né? Mas, assim, ó, meu papel eu gostaria, depois de toda a palestra, ir conversar pessoalmente com o palestrante, fazer alguma pergunta técnica nesse sentido e claro, tentar fazer com que ele lembrasse de mim, porque é uma certo. coisa que talvez as pessoas não consigam perceber muito, né? Sim, É, mas toda vez que uma pessoa vem perguntar uma coisa para você, você grava aquela pessoa, né? claro. E, e aí, num outro momento, fala assim, eu te encontrei no congresso da MedVep, fiz uma pergunta sobre tal, na tua Sim, palestra sobre tal, falei assim, aí lembrei de tu, você. E já é um ponto de o contato gatilho, para começar essa conversa. legal, Então, e é legal, assim, eu pelo menos eu gosto muito desse contato com as bacana. pessoas, seja o Sim, médico veterinário, seja o estudante de medicina veterinária, eu gosto muito desse contato porque são colegas, colegas que de repente, né, alguns assistem a palestra, conversam comigo aqui, já pensam em ir lá para a universidade, fazer uma residência, fazer um mestrado, fazer um doutorado ou fazer um curso de especialização. sim, sim. E talvez são pessoas E as coisas vão fluindo, que vão ter um contato muito grande, né? certo, E todo aluno que é residente, que é aluno de pós-graduação, ele um dia conheceu e veio conversar numa situação dessa, né? certo, certo, Então, eu acho que legal. a chance é muito boa, mas é isso aí, é um momento, e tem que ser assim, de muito aprendizado, um momento de muita descontração, né? Pra gente sair da Sim, rotina, né? E poder confraternizar e poder conversar com os amigos que você... Especialmente nós, depois que a gente se forma, a gente perde muito contato com as contato, pessoas, claro, então reencontra as pessoas certo, isso é bacana. e conhece pessoas novas, né? É muito legal, cara. Eu Sim, acho, esse clima me faz muito bem. vale a pena, legal. Cara, vou encaminhar agora para o final aqui, para a gente já encerrar as perguntinhas finais. Para ti, o que é sucesso? Puxa vida, o que é sucesso? Eu acho assim, ó, eu sempre busco na minha vida a felicidade, ser feliz. E a felicidade é um momento, né? Acho que não existe uma pessoa que fala assim, eu sou feliz. Eu estou feliz naquele momento. Certo, E para você estar feliz, você tem que conquistar, né? Então, assim, eu conquistei alguma coisa. E isso me trouxe felicidade. E a partir do momento que você conquista alguma coisa, você te torna feliz e você conquista mais do que tem de sabores, você passa a ser uma pessoa mais feliz. E sucesso é isso. Então, hoje que eu vejo na minha profissão, né, eu tenho duas atuações especiais, que é dar aula e fazer anestesias, né? aham, Então hoje, toda vez que termina uma anestesia e foi tudo bem, o paciente acordou super bem, para mim aquilo, eu trabalhei a minha vida inteira por isso, sim, né? Então pode ser uma cirurgia simples, pode ser uma orquectomia num cão. A hora que eu vejo ele acordar bem, eu comemoro aquilo. Eu comemoro. E para mim, assim, eu tive meu sucesso e aquilo me tornou feliz. bacana, E eu vou dar uma aula, pode ser uma aula corriqueira na graduação, aquela que eu faço todos os dias. Terminou a aula foi tudo bem, eu vi que os alunos saíram satisfeitos, que eles aprenderam, sim, aquilo foi uma vitória para mim e eu tenho que comemorar a vitória. Então, assim, talvez a situação é a seguinte, muitas pessoas têm sucesso e não percebem disso. Não percebem isso, porque elas não valorizam esse sucesso. claro, Elas não comemoram as suas vitórias, né? sim, Então, acho assim, passe a comemorar as suas vitórias. Quando você perceber que essas suas comemorações são mais recorrentes, você fala assim, eu sou um cara de sucesso. É isso aí. bacana, show de bola. Um livro que tu indica? Na anestésio? Pode ser no anestésio também, aproveitar, né? Mas um livro que não seja assim de veterinária, que seja para desenvolvimento. Legal. Assim, na anestesiologia, a gente tem uma carência muito grande de livros, sabe? Não Certo, tem coisas tão legais. Eu acho assim, na anestesiologia, um livro que eu uso quase que diariamente é um livro de bloqueios regionais do professor Pablo Otero, né? Eu acho que esse é um livro legal que me ajuda bastante. Eu vou indicar um livro que mexeu muito comigo, né?
Eu gosto muito de ler sobre Darwin, né? Esse tipo da teoria da evolução, eu gosto muito disso. Mas tem um livro que mexeu muito comigo que chama O Livro de Ouro da Mente. É de uma jornalista chamada Rita Carter. E ela fala muito como o funcionamento da cabeça das pessoas, muito relacionado à neurolinguística e tal. E assim, eu li com muito prazer. Talvez eu tenha tido muito mais prazer em ler do que as pessoas que eu recomendei, sabe? Mas acho que é um livro legal para você entender como que o cérebro funciona. Ele é escrito não por um neurofisiologista, é escrito por uma jornalista que você dá uma linguagem bem legal assim, para as pessoas entenderem. Bacana. Bem legal. Show de bola. Uma inspiração para ti dentro da veterinária? Uma inspiração. Eu tive o meu orientador, né, que foi a pessoa que me ajudou muito a desenvolver, que foi o professor José Ricardo Parralli. Uma pessoa que eu tenho muita admiração. Eu tenho um grande amigo que eu admiro demais, que é o professor Rodrigo Mencalha. Eu acho que é um profissional altamente qualificado. Mas e é bem sincero isso, bem sincero. A minha inspiração é o jovem. Quando eu vejo uma pessoa recém-formada se destacando, evoluindo, com uma boa qualidade técnica, com toda aquela disposição, são eles que me inspiram. Eu tenho vontade, eu tenho até inveja um pouco disso, sabe? E essa é a minha inspiração. Minha inspiração é ver um jovem, um cara que está saindo da residência e já está colocado no mercado de trabalho, fazendo NCZ de alta qualidade. Então essas são minhas grandes inspirações. Meus ex-alunos são minhas grandes inspirações. Show de bola. Um conselho que tu dá para o pessoal que está ouvindo aí? Cara, o mundo é muito maior do que o que a gente faz, né? É muito amplo, né? Então, meu conselho vão para a praia, fiquem olhando o mar, olhe para o horizonte, entenda como esse mundo é grande e pensar que tudo aquilo que a gente estressa no dia a dia para as nossas conquistas, se você não conquistasse isso, ou se você não existisse, o quanto que você iria mudar o mundo, né? Então, entenda assim, que o mundo é muito grande e a nossa conquista, ela tem que ser ampliada ao mundo, né? E não simplesmente conquistar um emprego novo. É a partir disso que você faz, o quanto que você vai conseguir mudar a vida das pessoas. Sejam os seus pacientes, os seus tutores, os seus amigos, a sua família, né? Mas o pensamento tem que ser global. Então, assim, olhe para o horizonte. É isso que eu digo, olhe para o horizonte. Esse é o meu conselho. Legal. Se tu pudesse mandar uma frase para todos os veterinários do Brasil, tu soubesse que todos iriam olhar de alguma forma esse teu recado, ouvir, enfim, o que tu falaria nessa mensagem? Não sou muito bom de frases assim, né? Mas lutem. A nossa profissão, ela tem seus prazeres, mas tem seus dissabores. Talvez o maior dissabor que o veterinário tem é o próprio veterinário, né? Nós temos um sentimento de derrotista, né? Eu tinha um professor que falava, veterinário começa com V e é do final do alfabeto, isso faz a gente ter uma autoestima muito baixa, né? E então lutem para melhorar. A gente tem uma profissão digna, uma profissão que pode nos dar muitas alegrias, né? Mas ela não é fácil. E talvez essa relação do veterinário com o veterinário, as críticas, que a gente já recebe tanta crítica, né, de sociedade às vezes, tanta crítica do tutor. Sim. E se a gente não trabalhar mais coeso um com o outro, né, um colaborando com o outro, fica muito mais difícil ainda. Eu não estou falando da classe ampla de veterinário, falando com o teu colega de trabalho, né? Com o teu colega de trabalho a gente tem muita disputa entre ali. Sim. Então, assim, lutem muito, estudem muito, lutem muito, mas que a gente lute unidos. Claro. Né? E isso eu acho que falta muito na medicina veterinária, a união. Eu vejo muita concorrência, eu vejo muita disputa, eu vejo muita briga e é totalmente desnecessário porque a gente podia crescer junto, né? Talvez não cresça tanto, mas cresça muito mais feliz, que é o que importa, né? Certo, com certeza.
como é que o pessoal faz para te acompanhar as suas redes sociais, o teu podcast? Legal. Quem quiser assistir o podcast, chama recomendo. Podionest, né? A gente tem alguns episódios gravados lá, então tem no Spotify, tem no YouTube, chama Podionest. Fiquem à vontade em procurar lá. E quiser seguir alguma coisa minha, né? Eu normalmente posto minha rotina no Instagram, né? Então o pessoal pode seguir, @Ricardo Villani. E eu tento conversar bastante com as pessoas por lá, nem sempre consigo responder todo mundo, né? Mas eu tento conversar com as pessoas por lá e é legal porque é outro meio, assim, né? De conhecer as pessoas e é muito legal que a gente está aqui no congresso e eu estou conhecendo pessoalmente muitas pessoas que são meus amigos de Instagram, né? E que eu converso muito no Instagram, mas eu não conhecia pessoalmente, aqui eu estou vendo. Isso é muito legal também. Legal, isso é bacana. Ricardo, cara, muito obrigado, tá? Você nem chegou a palestrar, ainda está indo palestrar agora, logo mais, eu desejo para ti uma boa palestra. Obrigado por aceitar o convite e vir aqui bater um papo comigo, ajudou demais, demais. Então, obrigado mesmo. Valeu, tá? Obrigado. Prazer enorme estar aqui, obrigado, valeu pessoal. Galera, é isso aí. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, tá? Deixa o like aí e é isso aí, beleza? Tamo junto, é só começo. Valeu.